Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Na verdade, a gente está dando uma continuidade hoje, né, daquilo que a gente falou na aula passada. Aliás, eu já queria saber de vocês, quem assistiu, se ficou ali alguma interrogação, querem fazer um comentário, uma pergunta, a gente já começa agora aí o início, já de repente pegando o gancho aí. Fique à vontade, amados. Tudo tranquilo? O conteúdo todo, né? Bem autoexplicativo, então? Ah, bom, fico feliz. Então vamos nós. Fique à vontade para participar, tá? Principalmente vocês que estão vindo pela primeira vez aqui, fica à vontade mesmo, que o ambiente é esse aqui, ó. O pessoal conversa, fala, né? Um bate-papo, né? A aula aqui é muito pouco, mas vamos lá. Bom, a aula passada, o conteúdo da aula passada, a gente pretendeu passar a respeito da realidade de que a igreja, ela precisa, né? Quando eu falo igreja, eu uso esse termo igreja, eu me refiro a uma comunidade local, tá certo? Comunidade local, porque a Bíblia, ela quando fala de igreja, ela fala em duas finalidades. Primeiro, em distinguir, né, os resgatados por Cristo, e aí é constituído, quem é a igreja de Cristo? São aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, constituído do Antigo e Novo Testamento, chamado de judeus e gentios. A igreja de Jesus, ela é constituída de judeus e gentios, Antigo e Novo Testamento. Não existe duas igrejas, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, uma de judeus e outra de gentios, não. A igreja de Cristo é uma só. Tá certo? Então essa finalidade, o corpo de Cristo, a família de Deus, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a Bíblia fala de igreja, ela quer se referir a um grupo de irmãos, um grupo desses resgatados, de uma forma local. A igreja de Deus lá em Corinto, a igreja de Deus lá em Filipos, a igreja de Deus lá em Tessalônica, né? Aí a gente pega aquelas 7 igrejas chamadas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes e tal e tal e tal. Então, nesse sentido local. E esse é o ponto que eu quero me referir nessa matéria, quando eu falo de igreja. Eu estou falando de uma comunidade local, que é o que a gente está discutindo. Como que esse grupo de discípulos de Cristo, ou que se dizem ser discípulos de Cristo, reunidos em um local, eles podem afetar esse entorno, eles podem transformar aquilo, eles podem sinalizar o reino de Deus. Esse é o ponto, amados. Tá? Porque a gente não pode entender que a vontade de Deus é que a gente se reúna, nós crentes, salvos, né? Lá, uma vez na semana, 2 vezes na semana, 10 vezes na semana, que às vezes tem, né? Mas tem 7 dias, mas tem gente que vem de manhã, tarde e à noite, e até multiplica isso aí mais, né? A vontade de Deus não é que a gente se resuma nisso, isso faz parte, isso não é o todo, isso não é o principal, inclusive, porque quando Jesus salva, ele primeiro chama e depois envia. Envia para onde? A todos os lugares que tiver um perdido, em todas as situações. Então nós somos enviados por Cristo no trabalho, nós somos enviados na faculdade, nós somos enviados na parentela, nós somos enviados na vizinhança. Nós precisamos entender que o discípulo de Cristo, ele não tem a sua vida compartimentalizada, como a gente já falou em outras ocasiões. Eu tenho minha vida ministerial, minha vida de atividade da igreja é uma. Minha vida lá na faculdade é outra, minha vida profissional é outra, como se a gente pudesse separar isso. Não, amados, nossa vida é uma, ela é integral, ela é integrada, ela é inteira, não é? E aí, como discípulo de Cristo, como eu afeto essas realidades em que eu estou inserido? Como eu devo lá sinalizar o reino de Deus? Como a gente falou, se não me falha a memória, na aula presencial, a passada presencial, né? Que a aula passada, na verdade, foi a gravada, né? Mas aqui nós estivemos aqui, a retrasada. Falamos sobre sal e luz, lembra? Sal da terra e luz do mundo? Aquele contexto de Mateus capítulo 5, né? Verso 13 ao 16. Então, como que eu sendo sal, eu posso estar afetando essa realidade, o contato, o sal com a carne? Porque o sal dentro do saleiro
enfeite, né, amados? Então nós temos 50 milhões aproximadamente de evangélicos protestantes no Brasil. A pergunta é: que diferença faz esse contingente absurdo de pessoas que se declaram discípulos de Cristo nas suas realidades? Qual é a diferença que tem lá um cristão lá naquele contexto? Esses 50 milhões dentre os 210 milhões. Então a gente é um quarto, né? Mais ou menos da população. Eu sou ruim de conta. 2 mais 2 eu ainda arrisco a falar, mas passou disso. Então 210 arredondando, né? 210 milhões, somos 50 milhões, um quarto aproximadamente da população. Com 50 milhões de discípulos, se fosse discípulos, eu acho que esse Brasil deveria ser outro, em vários aspectos. Corrupção, violência, né? Violência doméstica, enfim, uma série de realidades que deveriam ser transformadas pelo fato de terem discípulos de Cristo ali. Porque assim deve ser, amados. E é o nosso desafio. Isso é fácil? Claro que não. A gente está indo contra, primeiro, uma cultura. Quando a gente fala de missões, é um Deus nos acuda, igreja, né? Então, assim, missões, às vezes a gente vê igreja falando em missões, quando você vai ver na realidade é um negócio bem pífio, bem insignificante, né? Às vezes faz um culto no mês para um desencargo de consciência que não tem nenhuma finalidade de conscientização, não tem conexão, não tem, muitas vezes, uma ação prática. Estou falando de missões transculturais. Quando você fala de missões urbanas, que é o que a gente está tratando aqui, ou seja, como que a gente pega todo esse aparelhamento, como a gente pega todo esse recurso que a gente tem, como a gente já vem falando, recurso tanto financeiro, a gente fala assim: André, mas a igreja tem dinheiro? E tem muito. Talvez não tenha a nossa, né? As nossas aqui tem a dificuldade de pagar um aluguel, de fazer uma coisa ou outra. Mas o que a igreja movimenta, a igreja brasileira movimenta de dinheiro, isso é inimaginável, amados. É inimaginável, né? Quando a gente pega algumas megas igrejas, algumas realidades, é inimaginável. Eu não vou falar por questão de ética, né? Está sendo filmado, é uma questão de ética também. Mas tem uma denominação no nosso país, assim, tida como séria, né? Que ela tem no seu caixa em torno de 75 milhões de reais lá, estancado, parado, está lá. Olha só, eu estou falando de milhões, eu não falei mil não, 70 mil não, 75 milhões. Lá parado, simplesmente. Uma denominação aí que, né, pensam, eu acredito que até tem suas seriedades, de fato, e tem mesmo, é histórica e tudo mais, daqui a pouco eu falo o nome, né? Mas a questão é, e o reino de Deus? Como que pode um recurso desse, um montante desse financeiro? Não é nem inteligente estar lá. Nem inteligente não é, que se pegasse aquilo, investisse em alguma coisa, só o rendimento daria para fazer tantas outras coisas, né, relevantes. Mas enfim, o que mostra isso? Mostra a mentalidade muito, mas muito limitada a respeito do papel da igreja na questão social, que é isso que a gente está abordando aqui. Como nós deveríamos afetar essa realidade? Fala, André, mas isso não é novo? Isso não é uma ideia que assim, surgiu há pouco tempo? Não, amados. Isso a gente viu desde Atos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eles pegavam as suas finanças, ali era um negócio radical, inclusive, né? Algo radical. Cada um pegava o que tinha de bens e falava assim para os apóstolos: vocês administram aí. Ninguém pode ter falta de nada aqui. Olha que coisa tremenda. Esse texto é um texto que a gente chama descritivo, né? Normativo. Não é que Deus fala para que a gente pegue todos os nossos bens e traga lá os pastores e administra aí, né? Não é bem por aí. Mas mostra como era o coração desses irmãos a respeito dos bens que eles tinham, que eles não tinham. Tinha a mentalidade naquela época lá que Jesus viria, de fato. É isso que a igreja naquele momento pensava: Jesus vai vir amanhã, para que a gente tem um monte de coisa aqui? Fazenda, por que a gente tem gados aqui? A gente não precisa disso, Jesus vai vir. Se tem um irmão precisando aqui, pega esse trem aqui e dá lá para o irmão. E ninguém tinha falta de nada, diz a Bíblia. E ninguém do que tinha dizia era propriamente seu. E todos tinham tudo em comum. Era o comunismo, né? Esse era o comunismo verdadeiro, né? Comunismo, ter tudo em comum, não é esse que alguns querem implantar em alguns países e até no nosso, sei lá. Mas enfim, alguém disse assim: mas essas coisas, né, não vem de Marx? Não, irmão, Jesus vem bem antes de Marx. Karl Marx aprendeu com Jesus.
é que Karl Marx quer implantar as coisas de Deus sem o próprio Deus, né? Então, mas enfim, vamos para cá para a gente não misturar as estações. A questão é, partindo disso, então, a missão da igreja, né, ou do discípulo, é manifestar aqui agora, aqui já vem minha cola, tá? Isso aqui já é para vocês anotarem, se quiserem, que eu acho interessante. A missão da igreja, porque algum pergunta assim, qual é a missão da igreja? A igreja, igreja local, igreja, grupo de pessoas. Qual é a missão, qual é a tarefa da igreja? A principal tarefa da igreja, se reunir lá alguns dias na semana, cantar, orar, aquela coisa toda? Também, mas não é a missão da igreja, a missão com letra maiúscula, a missão, tá certo? Isso faz parte de uma vida comunitária, mas a missão da igreja, né, ou do discípulo, como queira entender, é manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus, que se consumará ali e além. Então a missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível, aqui e agora, o reino de Deus, que se consumará ali e além. O que quer dizer esse texto elaborado, né? É até bonitinho. Quer dizer que a missão principal da igreja é manifestar, é expressar, é expor, é trazer aos olhos e à vida das pessoas, com a maior densidade possível, o reino de Deus, aqui e agora. Esse reino que vai se consumir, ou consumar, melhor dizendo, consumar ali e além. Um reino que é para o futuro, mas um reino que já chegou até nós. Lembra do que nós falamos nas aulas passadas? O reino de Deus já é uma realidade em nós, por isso nós não oramos, venha a nós o teu reino, e sim venha o teu reino. E esse venha o teu reino é justamente esse domínio, ou esse reinado de Deus na vida das pessoas, trazendo paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que é o que Paulo disse em capítulo 14 de Romanos, verso 17. Eu só estou revisando aqui o que a gente já aprendeu, a gente já viu. Eu tenho para mim que eu não falo nada novo, né, irmão? Eu só dou uma elaborada melhor assim, mas eu acho que eu já falei tanta coisa para vocês que não precisa falar muita coisa. O nosso desafio, eu acredito, que não é nem aprender coisas novas, é aplicar aquilo que a gente já aprendeu. Imagina só, pensa aí com você, se tudo que você já aprendeu, tudo que você já ouviu, tudo que Deus já ministrou no seu coração como verdade, se nós aplicássemos isso de fato nas nossas realidades, nas relações, a gente já teria assim, tarefa suficiente o resto da vida, né? Então não é aprender coisas novas, é aquilo que muitas vezes a gente já sabe, irmãos. E o Espírito Santo só quer relembrar algumas coisas, que é isso que o Espírito Santo faz. Ele relembra aquilo que nós já aprendemos de Cristo. O próprio Jesus falou, quando aquele Espírito vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu já vos tenho dito. Então é isso aqui, tá? Então manifestar o reino de Deus. E o que seria manifestar o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Que nós discutimos até aqui. Alguém quer dar uma pincelada, assim, quer falar alguma coisa? O que você entende de reino de Deus? Fala assim, reino de Deus. O que você entende? Não vale nota não, pode falar. Reino de Deus, o que é reino de Deus? Para mim é uma cultura diferente daquilo que hoje nós vivemos, né? É uma identidade diferente, uma postura diferente, um comportamento diferente. Para mim o reino é uma mudança de mentalidade, né? Porque Sim. o pregou recente a questão da metanoia. Muitas vezes nós imaginamos que o reino é um lugar, né, tudo mais, mas eu acredito que o reino em nós, aquilo que Jesus alertou lá atrás e tal, é esse comportamento, essa mudança de mentalidade. Exato. Você falou uns negócios interessantes aí, sobre mudar... Oi? É um estado de espírito, não um local físico. Sim, não é. Diga, Erivaldo, pode falar, não. O reino de Deus, como o nosso irmão falou aí, a mudança de espírito, mas o reino seria o governo de Jesus Cristo aqui na Terra, ser governado por alguém. Sim. E para você ser governado por alguém, você tem que ter mudança de vida, mudança de um monte de coisa. Sim. São o governo de Jesus Cristo. Isso geralmente se dá no âmbito do indivíduo, né? Tipo assim, aceitei Cristo, Jesus vem reinar na minha vida, nesse sentido do indivíduo, e aí eu tenho a mudança de entendimento, de mente, a metanoia, né? Metanus, a mente se expandiu. Isso.
no âmbito do indivíduo. Só que não deve parar por aí. Esse talvez seja o grande problema nosso. A gente acha que o reino de Deus é constituído de indivíduos que vivem para si, servindo a Deus na vertical. E não é isso. O reino de Deus é constituído de pessoas que são governadas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, que servem umas às outras. Lembra do culto que eu disse que como deveria ser o nosso culto? Lá no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, verso 26. O texto, quem lembra? Cite aí então. Não. Então vamos ler novamente lá. Vamos lembrar daquilo que a gente já aprendeu. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. É interessante, vou fazer uma dinâmicazinha com vocês aqui. Alguns não gostam de dinâmica e outros gostam. Como eu não sei quem gosta e quem não gosta, eu vou fazer. Eu falei as coisas. Eita, sim. Quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, olha o culto, como deve ser o culto para Paulo. O culto deve ser de edificação mútua, serviço mútuo, não é isso? Então, o culto não é esse que a gente presta. Cada um vem, fica lá buscando Deus e as pessoas ao nosso redor, e a gente busca Deus como sendo um indivíduo, esquecendo do corpo. Paulo, ainda em 1 Coríntios, só que um pouquinho antes, no capítulo 11, ele vai advertir os irmãos num culto de ceia, por exemplo. Vocês tomam a própria ceia de vocês. Vocês não discernem o corpo de Cristo. Cada um toma a sua própria ceia. Eu vou louvar vocês por causa disso? Vou nada. É por isso que há muitos fracos e doentes, e muitos que morrem ou dormem, né? Espiritualmente falando. Então Paulo ele vai advertir que esse culto egoísta de indivíduo, ele não é um culto cristão. O culto cristão se dá no serviço mútuo. Inclusive, um dos significados do conceito de culto, amados, a palavra no original do Novo Testamento, né, no grego, é leiturgos, que vem a nossa palavra liturgia. Então, liturgia diz respeito ao serviço. Um dos termos que a Bíblia usa para se referir a anjos é leiturgos, ou seja, espíritos ministradores que ministram, que servem. Então, olha que coisa interessante, o que é o culto? O culto é um serviço. Serviço a quem? A Deus. Mas quem presta serviço direto a Deus? Ninguém, isso é impossível. O que Jesus disse? Quando servem os pequeninos, a mim me serve. Então, o serviço a Deus, o culto a Deus, é quando eu sirvo a algum ser humano. Não é só irmão, não. É algum ser humano. Nisso está não tem um ditado que diz, quem dá ao homem presta a Deus? Não tinha um ditado assim? Quem lembra desse ditado? Inclusive é um provérbio, né? Um provérbio tem mais ou menos essa ideia aí. A questão é que nós não servimos a Deus, amamos a Deus, sem ser pela via do humano, é isso que eu estou dizendo. Lembra de 1 João, capítulo de número 3, versículos de número 16, 17 e 18? Não lembram? Então vamos ler. Vamos ler. Hã? Não, esse é João. É João 3,16, né? Quem não souber tem que voltar. Aí o crente que não souber João 3,16 tem que voltar para a escolinha de novo lá e tal. 1 João, 3,16 todo mundo sabe. Primeira, carta de João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18, né? O 16 vai dizer que nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Olha só que coisa interessante. Nós devemos, como o João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho, né, em favor de nós, nós, no 1 João 3,16, devemos dar a nossa vida em prol dos nossos irmãos. Se alguém tiver bens deste mundo e aí lhe cerrar o coração, como estará nele a bondade, a caridade e o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, olha só, argumento, fala, mas por obra e em verdade. O verso 18 vai fechar nessa ideia. Perceberam, amados? Então, amor, e o próprio João, nessa primeira carta, ele diz assim, diz que ama a Deus, aborrece o irmão, mentira, mentiroso, não viu a Deus, não conhece a Deus, está em trevas, é filho do diabo, inclusive, na prática. Não tem meia palavra aqui não, né? Nossa, Zé, isso é muito forte. Não, mas é isso. Se a gente vive para si, amados, a gente não vive para Deus.
E se a gente vive para Deus, a gente precisa concretizar isso na realidade, porque o negócio é abstrato. A gente tem espiritualidade como aquele negócio abstrato. A gente gosta de lidar com o abstrato, porque o abstrato, eu não tenho como demonstrar se eu de fato estou fazendo algo, porque é abstrato, né? É o espiritual que a gente chama, é o abstrato, é aquela coisa de se relacionar direto com Deus. Glória a Deus, é isso mesmo, a gente faz isso. O sangue de Cristo nos proporciona isso, e isso talvez não, é a maior maravilha que existe no Evangelho. É eu poder me relacionar pessoalmente com Deus, amados. Se os pentecostais tivessem vindo depois de si a falar glória a Deus, por que não vieram, os pentecostais não vieram hoje não? Uma declaração dessa, né? Eu posso me relacionar com Deus, posso sentir a presença de Deus, porque Ele habita em mim, Ele mora no meu coração, Ele reside em minha alma. O sangue de Cristo me proporcionou essa bênção de andar com Deus, literalmente viver com Deus neste mundo. Olha que coisa linda. Só que não para por aí, porque aqui é muito bom, aqui é muito fácil, aqui é muito cômodo, aqui é muito gostosinho, sentir a presença de Deus. Eita, quem não quer se relacionar com Deus? Agora, qual é o desafio? Se relacionar com aquele que vai me dar tanto trabalho. Por que vai me dar trabalho? Porque ele é de carne e osso, porque ele está perto. É por isso que Jesus disse, ame o próximo, e é difícil amar o próximo porque ele está perto, e é mais fácil eu amar o distante, porque eu não tenho responsabilidades reais com ele, direta com ele. É por isso que as pessoas não gostam de relações, irmãos. As pessoas vêm na igreja. Na igreja, no culto em si, nós temos uma relação muito superficial, se é que temos de alguma maneira. Não temos, porque ali estamos eu e Deus, estamos nós e Deus, né? Eu e Deus. A gente nem fala nós, né? Eu e Deus. Tem que buscar Deus. A ceia é aquela reflexão. Jesus, e aí, como que eu estou contigo aí nesses 30 dias? Está tudo certo? E tal. Então é eu e Deus. Mas não é uma mesa? E na mesa o que a gente faz? Não serve um ao outro? Não é a comunhão? Não reparte as coisas? Não é essa a ideia de mesa? Então, se nós, dentro dessa comunidade de fé, com os parecidos, ou com os semelhantes, ou com os iguais, que é a família da fé, nós temos dificuldade, imagina com os de fora. Imagina, amados, como a gente é negligente. Se nós somos negligentes muitas vezes com o cuidado do nosso irmão, da família da fé. E Paulo vai dizer lá a Timóteo, quem não cuida dos seus, quem não cuida dos da família da fé, é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Porque pesa sobre ele maior responsabilidade e ele é negligente. E nós pecamos por duas vias. Fazer o que não se deve fazer e deixar de fazer o que se deve fazer, que é a omissão. Né? Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 17, isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia ou acessar a Bíblia. Ó. Acho que é 4,17, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. 4,17, me ajudem aí, que agora não tenho certeza. Vamos lá. A gente está aqui para ler Bíblia, vamos ler Bíblia, até não querer mais. Né? É escolinha bíblica, né? Tiago, acho que é 4,17. Alonso, vê se é isso, meu amado. Aquele, pois, sabe fazer o bem, é esse mesmo? Aquele, pois, sabe fazer o bem, não fazendo, comete pecado. Então, peca-se pela omissão, pela negligência. Eu sei que devo fazer o bem, posso fazer o bem, não faço. Estou me omitindo, me esquivando. Então, nós pecamos por deixar de fazer o que é correto. E pecamos fazendo o que é errado. São duas vias, né? Que a gente peca. Então, quando eu tenho condição, quando Deus me deu recurso, não estou falando só de financeiro não, irmãos. A gente pensa sempre na questão dinheiro, não, é tempo, por exemplo, né? Aí fala, mas tempo é dinheiro. Então, mas o tempo é mais valioso do que o dinheiro, muito mais. As pessoas pagam para ter tempo de alguém ouvi-la, os profissionais aí da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, tudo mais, né? Então, olha só, como nós deveríamos lidar com o nosso tempo e ofertar o nosso tempo na vida das pessoas. Isso é uma expressão de amor. Quando eu partilho um pedaço da minha vida com alguém, quando eu ofereço, as pessoas, amados, elas vão ficar maravilhadas se nós começarmos a darmos a atenção devida às pessoas como deves dar. Porque isso não é normal, porque nós vivemos num ambiente, numa vida de egoísmo, cada um cuidando dos seus próprios negócios. Um dia, um irmão disse assim para o pastor, acho que eu já contei isso para vocês, né?
Ele disse assim: pastor, ora pelos meus negócios, para Deus me abençoar, prosperar. Ele disse: não, meu amado, não tem autorização de Deus para orar pelos teus negócios, não. Como assim não? Só tenho autorização para orar pelos negócios de Deus. Os teus não. Está vendo a mentalidade? Nada é nosso, amados. O tempo não é nosso, os recursos não são nossos, nada é nosso. As habilidades que nós temos, onde nós chegamos, academicamente falando, profissionalmente falando, socialmente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando, em todas as áreas, o que nós somos, quem construiu essas coisas em nós foi Deus, com uma finalidade de alcançar as outras pessoas, glorificando a Deus pelas obras que nós fazemos, que é o que nós lemos em Mateus 5, 13 ao 16, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então o discurso está cheio aí, não está? Estou falando do inferno não, estou falando do Brasil. Está cheio de bom discurso, bonito discurso, né? O povo quer pregar. É pregação para todo lado, púlpito é um lugarzinho, pensa que é desejado, microfone, destaque, né? Então o povo quer falar. Mas os bastidores do reino de Deus é onde acontecem os grandes milagres. É onde acontecem as operações poderosas de Deus, os anônimos de Deus. Aqueles que muitas vezes só na eternidade vai ser revelado o que eles de fato realizaram na vida de muitas pessoas, amados. Porque a gente reconhece gente assim que é dedicada, é que eles estão em destaque, né? Mas tem tantos anônimos, que no céu a gente vai ter surpresas, né? Talvez a gente chegue lá e se decepcione, pensando que vai receber de Deus uma recompensa, um galardão. E as pessoas falam assim: nossa, no céu a gente vai receber galardão, né? Aí perguntam para mim o que é, não sei, mas todo mundo quer. Engraçado esse negócio, ninguém sabe o que é o galardão, mas todo mundo quer, né? Mas alguns se enganam, porque fizeram e tal, aquela coisa toda. E talvez muitos que têm destaque não vão ser tão recompensados por Deus assim. E a gente talvez vai se surpreender por tantas pessoas que a gente nunca nem ouviu falar. E que muitas vezes conviveram com a gente. Falam: não é possível essa pessoa receber uma coroa desse tamanho. Vai ter que dar para ela uma cabeça de um cearense, assim. Sem ofender, tá, irmão? Não sei se tem cearense no nosso meio, sem ofender. Estou brincando, aqui é uma brincadeira, porque dizem por aí, eu não estou falando nada, dizem por aí, né, que parece que os irmãos lá subindo o mapa, ali tem assim uma característica mais avantajada, né? Já baguncei tudo aqui, desculpa aí, irmão, vamos voltar para cá. Então o reino de Deus, vou falar besteira, meu Deus do céu, estava indo tudo bem até agora, né, mano? Espiritual, estava tudo certinho, né? Mas estragou tudo, né? Meu Jesus amado, mas vamos lá. Então, um dos significados. Não, aqui edita nada, isso aqui vai tudo desse jeito mesmo. Os pecados também a gente vai expondo. Oh, meu Deus, um dos significados então do conceito de culto é a liturgia, tá? Que é serviço. Quando o reino de Deus ele é compreendido e vivido nas realidades, né, são alteradas, trazendo justiça social, dignidade humana e vida abundante. Então, quando o reino de Deus ele é manifestado, ele é exposto, de fato, as realidades são afetadas, são alteradas, não tem como. Porque o reino de Deus traz isso, justiça, traz provisão, traz soluções, que é o que a gente vai falar hoje, se der tempo, acho que vai dar, soluções que a gente tem que propor, não é só falar aqui, falar dos nossos pecados, da nossa negligência, né, dos problemas, aí acho que é até fácil, qualquer tolo faz isso, aponta o problema, né? Mas eu quero ver agora a gente começar a trazer as soluções, que é o desafio nosso, né? Que é a proposta minha aqui com a matéria. O Atos capítulo 2, como eu disse, verso 42, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42 até o 47. Tem um texto bem interessante aqui, que vai falar sobre essa questão, que quando o reino de Deus ele é manifestado, ele altera a realidade, né? Ele de fato muda as coisas. Porque, irmãos, a gente não pode achar que o Evangelho ele não altera a realidade das coisas, muda não só o indivíduo, que a primeira a ser atingido é o indivíduo, mas esse indivíduo, como ele foi de tal maneira atingido, ele precisa expressar isso, que é o que Tiago diz, fé com as obras, porque a fé sem as obras é morta em si mesma. Então, a pessoa que diz, eu tenho fé, eu creio, né? Até alguém disse assim que fé demais não cheira bem, né? Muita fé, né? Eu tenho fé, eu creio. Não. A gente deve mostrar o grau da nossa fé
justamente por essa entrega, por essa renúncia, né, dos nossos, porque é natural que a gente cuide da gente. Ninguém precisa falar assim, se ame. Tá tão ruim o negócio que precisa, eu sei que precisa. Tem uns que não se valorizam e tal. Mas eu digo assim, é natural, aí é muito patológico, né? Mas é natural, a gente, é o instinto de preservação. A gente se ama, a gente se gosta, a gente se cuida, a gente se alimenta. Isso é natural. Ninguém precisa ensinar. O que é preciso ensinar é isso. Saia dessa bolha, dessa redoma, desse seu mundinho e enxergue a realidade. Irmãos, o mundo não se resume à igreja. Como eu disse, é muito cômodo, é muito bom estar nesse contexto, né? Os irmãos gente boa, a grande maioria gente boa, né? Tem poucos irmãos que dão trabalho para a gente, né? Ora pela gente, abraça, sorri, tá quase sempre de ânimo, né? Tal. Então, esse ambiente saudável, abençoador. O desafio é ir no contexto de trevas, onde as pessoas são mal educadas, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas são violentas, em todo sentido da violência, verbal, física, né? E tudo mais. Aqui que está o grande desafio. E nós fomos chamados justamente para esse contexto, de levarmos o Evangelho nesse contexto hostil, beligerante, satânico, onde o império das trevas, né? Eu não uso o termo reino das trevas, porque eu não vejo isso na Bíblia, tá? Então, para mim só existe um reino e um rei, né? Porque Satanás não tem um reino paralelo, isso é teologia popular que a gente chama. Ele não tem, não existe o inferno lá, ele dando garfada no trono, e meio mundo lá, no trono dando garfada, não existe, aí a Bíblia não ensina essas coisas, né? E ele não é muito menos um rei, não é um rei, ele é apenas mais uma criatura de Deus, não o Satanás em si, eu estou falando do ser angelical, né? Que se tornou Satanás. E Deus é rei sobre ele, inclusive, sobre tudo e sobre todos, que é o que nós falamos em algumas das aulas aqui, que tem um pensamento que diz assim, não há nenhum centímetro de metro quadrado nessa existência que Deus não possa falar, é meu. Tudo é de Deus, por direito, talvez ainda não seja de fato, porque isso ainda não é entregue voluntariamente a Ele. E o reinado de Deus é o convite ao pecador a se entregar a Ele. Mesmo ele tendo direito, ele não faz isso como por obrigação. Porque Paulo disse, é o amor que nos constrange. Não é, amados? Então, olha só. Então, Deus governa, reina pelo amor, pelo convite e pela entrega que ele fez lá na cruz do Calvário. Agora, o império das trevas é essa força opressora que quer esmagar e destruir a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vê um morador de rua na sarjeta, aquilo não deve ser comum para nós, porque ali está uma imagem e semelhança de Deus sendo degradada. Aquilo é o império das trevas, querendo destruir a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa. E nós, como esses agentes do reino, a gente deve ir lá e resgatar essa pessoa. Eu não estou falando só no âmbito social, não, amados. Não estou falando de filantropia, eu não estou falando de caridade religiosa, eu estou falando de levar o reino de Deus e o evangelho todo, ao homem todo, em todo lugar, o tempo todo, que é o que a gente falou também em algumas aulas. Está vendo que eu não estou falando nada novo, só estou retrazendo em algumas perspectivas, né? Um pouco diferente. Atos 2, 42 ao 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 4 aspectos tinha aqui na vida dos irmãos. Tinha a doutrina, o ensinamento, tinha a comunhão, esse viver em comunidade, é isso que quer dizer, né? O partir do pão, ou seja, o alimento físico era comungado, era repartido, e nas orações. Então eles também tinham a sua vida devocional. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, né? Ou os que iam sendo salvos. A tradução melhor é essa. A questão aqui, o que eu percebo, entre outras coisas, percebo quantos verbos, quantas expressões, todos, cada um estavam juntos, unânimes, ninguém tinha necessidade de nada. Você não tem o pronome pessoal possessivo, meu, minha, meus, minhas. Quer ver a teologia de igreja? Ouve a música.
Se na música aparecem esses pronomes pessoais possessivos, a gente aprende isso na escolinha, 5ª série, 6ª série, hein? Me lembro desse trem aí, não lembra não? Pronome pessoal possessivo, meu, minha, meus, minhas. Então, não há essa ideia, nós, né? Nosso Deus é soberano. A gente tinha as músicas mais congregacionais, nós tínhamos as músicas que nós cantávamos juntos, que a gente elevava junto as nossas vozes aos céus, mas como um corpo só, e não eu, minha casa, minha vida. Isso é um programa lá de São Paulo, do governo, né? Vai ter uma música aí também, né? Mas essa ideia de remeter sempre à questão do indivíduo, né? Do indivíduo, de que eu sendo o centro ali, e eu sendo ungido, uma loucura, irmãos, que estão construindo na nossa nação. O cara é um preferido de Deus, a ponto que se alguém tocar nesse preferido de Deus, Deus vai, sei lá, fulminar, abrir a terra, engolir o cabra, mandar um raio do céu. Eu não sei o que vai fazer. Essa ideia de que Deus tem filhos preferidos, não existe isso na Bíblia. E preteridos, não existe. Todos nós somos ungidos igualmente, porque estamos debaixo da mesma unção que é o do Cristo, que é ungido, né? Então essa ideia de indivíduo que é destacado, isso não é bíblico. Não existe nenhum membro dentro do corpo que seja mais importante do que os outros. Paulo trabalha isso em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, irmãos. Verso 12 em diante lá. Ele vai falar que todos são importantes, da unha encravada, do pé mindinho, do pé esquerdo, até sei lá o que é. O que é mais importante? A cabeça no corpo? Deve ser ou não, né? Não sei. Mas quem que leva essa cabeça? Não é o tal do pé? De um lado e para o outro? Né? E se não for os olhos também? Dá cabeçada em tudo quanto é lugar. Então tem gente que não é cabeça, é uns cabeçudos aí, né? Que acha que é importante e tudo mais. Mas vamos lá, Atos capítulo 4, está pertinho aqui, vamos ler mais um texto, verso 32 ao 36, falando ainda dessa questão de quando o reino de Deus ele é compreendido e vivido, as realidades são alteradas, tá? Capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, preste atenção, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, né, que é filho traduzido é filho da consolação, né, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu estou dizendo que esse texto ele não é normativo, não é uma regra, não é um mandamento, mas ele oferece para nós, amados, uma proposta de generosidade. Tá certo? Esse é o ponto. Como eu disse, não é que Deus pede para que a gente venda tudo, né? Faça um voto de pobreza, ande descalço aí pela rua, né? Como os franciscanos e tudo mais. Não é isso. Mas que a gente olhe para o outro, seja generoso e se preocupe com as pessoas em nossa volta, inclusive os desconhecidos, porque os conhecidos fica fácil também. E Jesus até disse um negócio mais ou menos assim: se vocês emprestam para aqueles que vão devolver, não tem mérito não. O mérito é justamente dar e saber que não vai ter de volta. Eu acho que o crente nem empresta dinheiro, ele dá logo. Que a gente empresta, o cara não paga, você perde dinheiro e o amigo. Se é dinheiro, dá. Não, estou aqui, meu irmão. É para uma necessidade? Estou aqui, não tem esse negócio de emprestar não. Se for para um fim comercial é outra história, né? Aí é outra conversa e tal, mas vamos lá. Então, queridos, é isso que eu quero falar para vocês nesse ponto aqui. Falando de milagre. Ô Emerson, pega um copinho d'água, por favor, meu irmão. Um copinho d'água ali, para mim, por gentileza. Eu estou com um aqui, mas está acabando, acho que vai secar até o final do... Mas não, pega 2, meu irmão, por gentileza, 2, né? Para não fazer você vir aqui de novo, né? Te dar trabalho aí desnecessário, varão. A gente precisa ser misericordioso também, né, mano? Você foi agora eleito o diácono. Tá de ressaca? Ó, varão, Só para deixar salvo aqui. Eu me embriago com o espírito de vez em quando, varão. Eu tomo umas assim na madrugada, 3 horas. Obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe.
Quem está com sede? Ô Aline, você chegou agora correndo, você deve estar com sede, né? Não, você foi entregue, está com uma aguinha aí? Tem. Quem que quer uma aguinha que está com vontade? Falou assim, eu não vou sair dali para não perder a atenção aqui, que eu estou prestando atenção, não quero nem sair da minha cadeira aqui para pegar uma aguinha. Quem que queria uma aguinha? Ninguém quer, isso aqui não tem nada não, é na faixa, de graça, Vascão assim, não paga nada não. Ninguém quer água? Ninguém está com sede num calor desse? Não é possível, tá, amada, lá atrás? Tá, quer uma aguinha? Ô, Iago, passa lá, meu irmão, por favor, vai lá. Isso, obrigado. É na faixa, irmão, receba. Aí, ó, coisa boa. Nunca mais ter. Essa vai ter. Ninguém mais, ó, viu que é de graça, que não tem pegadinha nenhuma. Ninguém quer mais não, tem mais um aqui. Ninguém quer? Sério mesmo? Rapaz, tá bom. Tá aqui, ó, à disposição de quem quiser pegar. Ninguém percebeu, mas aconteceu um milagre aqui. Milagre dos grandes. Minha amada, eu vou fazer uma pergunta para você. Se não tem pegadinha, mas não é pegadinha, não é uma pergunta mesmo, sincera, honesta e sem ser capciosa. Quando você saiu de casa, não sei de onde você veio, se foi do trabalho direto, você imaginou que ia sentar aí e que ia ter sede, que alguém iria entregar um copo de água? Não. Nunca, né? Nem se fosse revelamento, né, mano? Revelação não, revelamento. Tem uns aí que é revelamento, né? Revelação, profetada, revelamento e visagem. Que a gente vê muito. Então, assim, olha que coisa interessante. Isso aqui é um milagre. Quando uma pessoa, ela tem uma necessidade e ela não imagina que ela vai ser servida por uma outra pessoa. Sem ter falado. Sem ter pedido a Deus. Sem ter comunicado a ninguém, inclusive. Mas olha como o Espírito Santo pode nos usar nas coisas corriqueiras, comuns. Copo d'água, Jesus disse. Tem um galardão de profeta, dado a um profeta. Um negócio simples desse aqui, irmão. Você imagina como Jesus reconhece um ato de serviço, com sinceridade, atendendo uma demanda física de alguém, uma sede? Isso aqui é culto. Isso aqui é adoração. Isso aqui é serviço a Deus. Isso aqui é melhor do que língua estranha. Muito melhor. Eu servi um irmão muito melhor do que eu falar, eita, que bala macia. Seria andar na praia, né? A gente está no litoral, né? Muito melhor, amados. Deus reconhece isso aqui com verdadeira espiritualidade. Isso sim é a espiritualidade concretizada. Perceberam como o negócio é simples? E é isso que Deus pede da gente? Não outra coisa? É isso, amados. Falsa espiritualidade não impressiona Deus, não. Mas a entrega no serviço, aí Deus diz, é isso aí. Vocês estão compreendendo? Por que meu filho morreu? Para que vocês deixem de ser egoístas e sirvam uns aos outros nas necessidades mais básicas da vida, do dia a dia. Vocês podem se colocar de pé assim um pouquinho? Eu vou ficar sentado por causa da filmagem aqui. Bom. Tem 2, 4, 6... Está em número par aqui? Não, tá, né? Tá? Acho que tá. Tá? Não tá, tem um faltando, mas não tem problema. Fica aqui juntinho vocês dois, varões. 2 e 2 assim, se puder. É um do lado do outro aí. Um do lado do outro, se puder. As 3 irmãs ali, ó, Aline, a Judete. Fica aqui os 2 varões lá, um do lado do outro aí, ó, coisa boa. Não tá chegando todo mundo. Sem violência aí, viu, minha amada? Sem violência. As 3. Amados, ó, é um negócio bem simples, uma dinâmica bem simples mesmo, tá? O que eu vou pedir para que vocês façam? Porque tem uns negócios bem interessantes que eu fico às vezes pensando, né? Rapaz, por que Deus não deu uns recursos para a gente assim, para que a gente não precisasse do outro? Talvez seja isso, para que Deus fale, ó, você não é autossuficiente. Você pode ter o recurso que for, a habilidade que for, você precisa do outro. E como o outro é importante na nossa vida em algumas questões. Não tem área das nossas costas que a gente não consegue coçar? Somente tu, né, Emerson? A envergadura não dá, né, mano? Não vai, né, mano? Não tem, amados? Então tá, o que vocês vão fazer? Coçar onde o outro não consegue alcançar. É sério, faça isso. Vai lá. Não, é as costas. As costas, é isso, rapaz. É sério, vai coçando assim, ó, mas preste atenção, vai coçando e me ouvindo. Não, você, a dele, mano, e ele é... Ah, tá. Vai lá no meio, mano, lá no meio, vai coçando, é sério, faça isso. Não, mano, é um do outro, isso. Irmão Alberto, coça do Felipe, mano. Isso. Ó, mas preste atenção, vocês têm que fazer prestando atenção em mim, tá?
Vai coçando aí, vai coçando. É sério, vai dando aquela, assim, ó, coçadinha assim, ó, de leve. Bora lá, irmãos. Vamos, sem constrangimento nenhum, coisa boa. Ó, vai dormir não. É sério, ó, preste atenção aqui, ó. Vai coçando. Parou por quê? Porque parou? Vamos lá. Não tá coçando, não? Quando a gente vai coçando assim, não coça outro lugar que não estava coçando antes? Então vai falando pro outro, onde é que tá coçando? Vai falando. É sério, mano. Não. Irmãos, para ser didático, para ter sentido, vocês precisam me obedecer e entender aqui o comando. Vai lá. Vai coçando e o outro vai falando para ele, mais para baixo, mais para esquerda, mais para direita. Vai lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá, mano. Meu Deus. Vai falando pro outro onde tá coçando, o outro não vai saber nunca. Mais pra cima, ele vai. Pra cima, ele vai. Olha. Irmãos, pode se assentar. Obrigado pela. Obrigado pela cooperação, né? Isso aqui é recurso didático para vocês não dormir. A gente aprende isso aqui na faculdade, né? Não tá cochilando assim, dando a pescada, a gente dá uma animada. É nada, tô brincando. Preste atenção, um negócio muito simples. Primeiro, de fato, nós precisamos de outro irmão. As coisas mais simples como essa daqui, por exemplo. Eu preciso de alguém que me ajude, me auxilie. Eu não fui feito completo. Tem outra questão. Se a gente não comunicar as necessidades um ao outro, o outro talvez faça alguma coisa que não seja a minha demanda. E eu preciso falar, vai para a esquerda, vai para cima, não, para o outro lado, não, para esse lado não, para o outro. Né? E aí vai surgindo, inclusive, quando a gente entra em contato e tem essas relações, necessidades que nós nem tínhamos a primeira mão. Né? Você coçou, fala, mas era aqui que estava coçando, por que está coçando do outro lado? São as demandas da vida. Então a gente precisa entender que se não tivermos relacionamentos, proximidade, comunicação, nós não conseguiremos ser de fato mão de Deus, boca de Deus, ouvido de Deus, olhos de Deus na vida das pessoas. Relacionamento é isso, queridos. É isso que a gente está propondo com essa matéria. Missões urbanas é isso, é alcançar uns aos outros nas suas demandas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não é aquela ideia, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém coisa nenhuma, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Sou eu que tenho que procurar saber quais são as demandas em meu entorno, nos meus relacionamentos, onde só eu alcanço e o outro não alcança. Tem pessoas que o pastor nunca vai ter acesso. Você tem, pelo meio que você vive, pela linguagem que você usa, pela pessoa que você é, pela vida que você tem, o que teve. Tem coisas que jamais um pregador vai conseguir fazer em prol da outra pessoa, porque ele não tem acesso, não vive naquela realidade. Somos nós, amados, peças-chaves no reino de Deus, para sermos enviados nesses lugares, valados, becos, dificuldade, né? Então a gente precisa atentar para essas questões aí. Mas vamos falar sobre projetos, alguns exemplos de projetos que eu quero falar. Não é à toa que eu vim com essa bonita camisa aqui, ó. Tá vendo? Hamburgada Solidária. Isso aqui é um projeto de um amigo meu chamado Felipe Omena. Põe lá, @Felipe Omena, você vai conhecer o projeto dele lá. E é sério mesmo, tá? A gente vai falar de alguns projetos. O que esse irmão faz? Ele faz hambúrguer artesanal, um dos melhores do Brasil, hein? Tô indicando aqui, depois manda aquilo lá para mim, viu? Tô brincando. É um descontão, não, ele dá na faixa. Mas, brincadeiras à parte, ele tem esse projeto. Ele arrecada, né, todos os itens do hambúrguer lá, artesanal, um negócio especial, não é né? Não vou falar aí o nome do MC lá. Então, é um negócio especial, um hambúrguer. E aí tudo que ele arrecada, 100%, ele reverte para um projeto. Ele escolhe lá de 2 em 2 meses um projeto aqui, ali, e ele vai fazendo isso. Olha, ele trabalha com isso. Aliás, ele tinha um escritório de contabilidade. Ele falou, André, Deus está me conduzindo para fazer isso, meu irmão. Eu vou deixar. Não é que o negócio estava indo mal, estava falindo, nada. Estava tudo certinho, tudo bem. A firma dele, escritório, né, tranquilo, da hora. Só que Deus falou o coração dele e ele falou, não, eu vou ter que tomar essa decisão. Gostava de cozinhar, foi fazendo o negócio, fazendo, especializando. Hoje ele vive disso. Só que ele usa, inclusive, é a fonte de renda dele hoje, né? Já não é mais o escritório de contabilidade, só que ele usa isso, e usava antes, e agora mais ainda, para estar fazendo isso, hamburgada solidária.
Sua profissão, sua habilidade, parte da renda, né? Ou toda a renda quando ele se propõe a fazer exclusivamente para uma questão social, missionária, urbana, por assim dizer. Vocês estão percebendo a proposta aqui? É aquilo que eu faço, a habilidade que Deus me deu, o recurso que eu tenho. O que eu faço é isso, reverter de alguma maneira isso, pode ser o que for. Você pode falar, eu sou o terceiro carimbador do escritório, não sei o que, alguma coisa você tem para desembocar no reino de Deus, alguma coisa. Então nós precisamos entender que as nossas profissões, o nosso dia a dia, eles não são coisas comuns. Essa dicotomia que colocaram como tendo coisa santa e coisa que não é santa, a gente chama de secular, né? Não é esse o termo que a gente usa? Isso é antibíblico, amados. O que você faz secularmente da tua vida? Tá, você é um pastor e secularmente você faz o quê? Secularmente? Isso não existe. Para um discípulo de Cristo, como a gente falou, não existe compartimento na minha vida. Se eu sou um professor de ensino médio, sociologia, história, filosofia, ensino religioso também, tudo que o jovem gosta, né? É o que eu me proponho a ensinar. Fala, André, mas você é um professor de ensino médio, Fundamental 2, você é pastor também, como você concilia isso? Não há diferença? Eu não posso ser uma coisa aqui e outra coisa lá. Não tem como, amados. Mas quando você está trabalhando lá numa escola privada ou para o governo, não tem diferença de estar trabalhando na igreja? Nenhuma. André, mas você ensinando teologia, pregando a Bíblia e falando lá, por exemplo, da história do Brasil, não tem diferença? Nenhuma. Não é o conteúdo em si, é o serviço como eu presto ele. Primeiro tem que ser com excelência, se é para Deus. Se o que eu faço é para honrar a Deus como um profissional, eu vou fazer de uma forma excelente. Porque se a obra é excelente, o que resta? Fazer de uma forma excelente. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então só pode ser feito com excelência, né? Outra questão, o relacionamento que eu vou ter naquele ambiente vai ser um relacionamento pastoral. Se eu sou um pastor. Fala, então André, eu tô assim, isento então se eu não sou pastor? Não. Quem disse que você não é um pastor? Se nós entendemos que a comunidade de Jesus são comunidade de pastores, que se pastoreiam, se cuidam. Não é, amados? A gente reduziu esse título a alguns irmãos na igreja, que nós chamamos de pastores. Mas, na verdade, a pastoral é o termo que se usa, né? O que aconteceu? A Igreja Católica que se apropriou desse termo. Você tem pastoral do negro, pastoral da criança, pastoral da mulher, pastoral... Não tem? Né? Do catolicismo. Só que esse termo não era do catolicismo. Os evangélicos, nem era evangélicos que chamavam, né? Os protestantes, eles também usavam esse termo, de pastoral. Porque o pastoral é o cuidado que a gente tem uns com os outros e com todos os demais. Os fundamentalistas, em 1920, querendo, né, assim, ficar bem distinguido que nós não somos católicos e tal, porque eles usavam também as questões, não, a gente não usa pastoral, e sim pastorado. Aí ainda colocou isso somente para essas figuras ministeriais, que elas devem cuidar das pessoas, visitar as pessoas, aconselhar as pessoas, se preocupar com as pessoas, interceder pelas pessoas, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros, advertir uns dos outros, orar uns pelos outros, servir uns dos outros. Entenderam, amados? Como a gente foi desconstruindo toda a proposta de Deus e a gente foi criando essa loucura nossa de religião, que não tem muito a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, que é vida pura, vida abundante, que não cabe, transborda. Quando nós conseguirmos manifestar essas questões, aí a gente vai ver como o negócio vai ser diferente. Tem um outro projeto, eu queria que vocês anotassem e depois procurassem nas redes sociais, se me cobrarem, eu coloco lá os arroba, coloco as redes sociais, os linkzinhos lá, nem me cobre, porque eu desci as escadas aqui, virei ali, pisei num buraco, a cabeça balançou, eu não esqueci tudo, viu? Então me ajudem aí, que a cabeça não dá conta não. Me lembrem, eu vou passando tudo para vocês lá, vão entrando em contato para vocês verem a realidade dessas questões. Tudo irmãos que entenderam qual é o projeto, né, do Reino de Deus. Então, primeiro, a Hamburgada Solidária, que é o Felipe Almena que usa esses recursos aí para ajudar esses projetos sociais. Casa Semente, no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, a Casa Semente, ela cuida de mulheres que foram abusadas, alguma coisa desse tipo, tá?
Então, Casa Semente, se não me falha a memória, é isso que eles fazem. Missão Águia. Missão Águia. Ela trabalha na Fundação Casa. Como chama aqui não é presídio de adultos, é FEBEM antes? Aqui era FEBEM também? Aqui é o que? Aqui no Espírito Santo, como é que chama? Fundação Casa também? FEBEM? Fundação Casa? Acho que é nacional então, que mudou, né? Porque antes era FEBEM. Bom, enfim, o presídio lá de menores infratores. E não são tão menores assim, né? Tem uns aí que é grandão. Mas essa irmã, a Kali, Kali é o apelido dela, meu Deus do céu, Caroline, é uma irmã, ela é até inglesa, e tive contato com ela, conversei com ela, nós tínhamos até um projeto, ela tinha um projeto e me convidou para a gente ir lá, né, na Fundação Casa. Pelo fato da minha vida antes de Cristo ser bem complicado nesse contexto aí, né, então ela disse que eu poderia contribuir nesse contexto de menores infratores, violência, crime e tudo mais, drogas e coisa e tal. Ela está lançando até um livro agora, do palco à prisão, alguma coisa assim, porque ela era uma artista de teatro e tudo mais, né? Se converteu e ela usa, inclusive, um método muito interessante chamado de psicodrama. Muito lindo esse negócio. É uma espécie de um teatro que envolve os participantes. É um negócio fantástico. Não dá tempo eu nem vou ter na memória tudo que consiste isso aí. A questão é que ela usa isso para justamente recuperar esses jovens, esses menores infratores. Então ela está lá dentro do presídio, né, de menores, a Fundação Casa. Então é a Missão Águia. Essa irmã faz tudo na raça, sem amparo de ninguém e de nada. Só Deus mesmo, né? Novo Jeito, amados. Novo Jeito. Isso aqui é um conterrâneo meu, Fábio Silva. Novo Jeito. É um projeto absurdamente extraordinário, fantástico. Eu não sei nem quais os adjetivos que eu uso, né? É um negócio assim impressionante, de um projeto social, socorre as pessoas nas mais variadas necessidades, não só no Pernambuco, o negócio é lá no Pernambuco, em Recife, se não me falha a memória, mas no Brasil, América Latina, me parece que até uns lugares da Europa também. Novo Jeito, é o Fábio Silva. Então tem um contato também, vocês vão ver o que Deus está fazendo através desse movimento envolvendo muitas pessoas, tá? E como começou? Foi um negócio extraordinário. Eu acho fantástico que ele relata, depois vocês buscarem lá no YouTube, alguma coisa assim, agora no seu título, né, me ajudem também na lembrança, eu faço a pesquisa, qual é o título que ele conta, como surgiu isso. Vou dar rapidinho um relato aqui. Ele estava num culto, célula, na casa dele, no apartamento dele, né, tal da célula, que é bom, tá, irmão? Não estou criticando essas coisas não, tá? Eu só estou dizendo que às vezes a gente acha que é só isso, né? É também, mas não é só, e às vezes nem é o principal, né? Mas enfim, estava lá na célula dele, no apartamento dele lá e tal. E aí, um dia, ele conta que encontrou um vizinho lá de andar e perguntou se ele sabia que tinha uma célula lá no apartamento dele. Eu sei, lógico que eu sei. Não tem como não saber. O barulho que vocês fazem, a sujeira que vocês deixam depois aqui, não tem como saber não saber. Ele ficou envergonhado daquilo. Falei, nossa, o que a gente está fazendo aqui? Se reunindo para ficar comendo salgadinho, bebendo refrigerante, falando de Jesus para nós, crentes, mas a gente causa essa má impressão então na vizinhança aqui. Aí ele começou a mudar, né, as ações dele e tudo mais, e aí surgiu aí o tal do Novo Jeito. Projeto na penitenciária feminina, lá em São Paulo também, eu participei de uma questão lá que é assim, tem vários projetos de penitenciária, só que eu quero destacar a feminina. A população, majoritariamente, nos presídios é masculina. É coisa assim de 80 e tanto, 87%, alguma coisa assim, né? A população carcerária que eu estou falando no Brasil. Tá? Então, tem lá seus... Esqueci agora o número, mas 87% por aí são homens. A penitenciária feminina, ela é bem pequenininha, só que é quem está mais crescendo na população em proporção do que a masculina. Entenderam a situação? Então, a proporção da população carcerária está crescendo mais entre as mulheres do que os homens, proporcionalmente, eu estou dizendo, tá? Só que o que acontece? Nós fizemos lá um trabalho que foi arrecadado, umas palestras que eu participei, foi arrecadado alguns... porque a realidade é outra, né? A questão é a seguinte, se o cara é preso, um traficante, ladrão, alguma coisa, a mulher tira a cadeia com ele, né? Como
como diz o termo, né? Tira a cadeia, vai acompanhar, não deixa o cara. Se a mulher é presa, o homem, ó, rapidinho, vaza. A mulher morre se ela deixar o criminoso. Tem que tirar a cadeia pro cara, não pode ter relacionamento com o outro, deixar ele nem nada. A mulher não, safado, vagabundo, o homem não vale mesmo, né? Sem Deus, eu estou dizendo, né? Sem Deus, sem Deus, sem Deus. E aí o que acontece? Essas mulheres ficam desamparadas pelo companheiro que tinha, pela família, e é diferente o contexto. Vocês sabem o que essas mulheres estavam usando como absorvente? Miolo de pão. Olha a precariedade da situação. Não tinha um absorvente, quem é que levava? O homem lá, o cigarrinho, a mulher leva, né? Um negocinho ou outro, mas e para a mulher desamparada? Você acha que o governo vai dar absorvente? Não dava. Olha a situação degradante da mulher. Falando, André, mas ela está lá porque é criminosa, sim, mas calma aí. A gente também não vai colocar numa situação subhumana, não é? A gente não vai levar Cristo? A gente não vai falar para essas presidiárias que nós, como servos de Cristo, embora nós reprovamos e elas merecem ter a punição devida segundo a lei do que fizeram, mas não devem ser jamais tratadas como uma pessoa que não é humana, aí a gente leva, né, aquilo que é a mensagem do Evangelho. Aí a gente fez isso e tem ações nas penitenciárias femininas desse tipo aí, só para a gente ver, amados, as necessidades diversas que a gente tem em todos os ramos da sociedade, né? E aí eu coloquei mais um aqui, que é vocês conhecem a companhia Giovanni Si? Conhece? Os jovens conhecem, os jovens. Teatro, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas diversas camisetas que eu venho é da Giovanni Si, né? Tem uns negócios assim, mais culturalmente falando. Já assisti vários espetáculos deles. O Giovanni Si não é uma companhia de teatro apenas, é uma companhia missionária mundial que usa o teatro, né, principalmente o teatro, para não só espalhar o Evangelho, um negócio fantástico. Quem nunca assistiu está perdendo em muito, amados, muito. Negócio excelente, em todos os sentidos, teologicamente, espiritualmente, culturalmente, enfim, negócio assim de Deus mesmo. E aí, eles têm projetos em diversos lugares do mundo, né? Questão de seca, contexto de seca e tudo mais. O que eu quero dizer é que não só a gente participando desses teatros, por exemplo, lá, comprando ingresso e assistindo, que vai ser não só entretenimento, como eu disse, alguma coisa edificante mesmo, amados, ali não tinha diferença nenhuma dos cultos mais abençoados que eu já participei, aqueles espetáculos não tinha diferença, é um culto a Deus. Não falou só pela presença de Deus, por tudo, ali um negócio maravilhoso. Né? Se é que tem culto ruim, não sei se tem culto ruim, mas entenderam, né? Porque o negócio foi bom mesmo, foi da hora, foi muito bom. Além disso, e eu sempre quando eu vou compro camiseta. Isso tudo faz parte da obra missionária, porque envolve, irmão, dinheiro, estrutura, fortalecer a proposta. Vocês estão entendendo um universo que a gente tem para se envolver, que a gente chama de reino de Deus? E não se limitar apenas à igreja local? E eu não estou dizendo que a gente deve negligenciar, pelo contrário. Porque se a gente não tem a base, se a gente não parte do princípio de servir na localidade, né, no local, na família da fé, então a gente vai, na verdade, ser um omisso aqui para tentar ser alguma coisa lá fora, aí também fica fácil. Porque aqui exige responsabilidade. Com o outro, esporadicamente eu posso fazer. Entenderam? Só que eu quero que a gente pense nesse sentido, amados. Existem tantas coisas, só dei um exemplo de algumas coisas assim, dentre outras milhares que existem de possibilidade para que a gente saia sinalizando o reino de Deus por aí. E aí cada um deve se perguntar, Senhor, e eu? Qual é a minha parte nisso? O que eu posso fazer para agregar alguma coisa em missões urbanas? Qual é o meu contexto? Para onde o Senhor quer me enviar? Como o Senhor quer me enviar? Que habilidades que o Senhor me deu? E isso pode ser revertido para glorificar o teu nome e não só para eu ter a fonte da minha renda, que a gente precisa também, né? Claro, né, irmão? Mas e aí, só isso? Se for só isso, o que tem diferença de nós e outros profissionais? Se a nossa visão de mundo, de vida, é somente se aperfeiçoar para ter conforto e até pegar o dinheiro e dar na igreja, se é só isso, então a gente é uma pessoa que faz as coisas por desencargo de consciência. Ah, eu não contribuo na igreja lá porque o fulano está fazendo. Nada demais, né, irmão? É interessante que
quando Paulo diz aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo de número 9, 2 aos Coríntios, capítulo de número 8 e o capítulo de número 9, não vou ler, né, com vocês, mas fica aí uma tarefa de casa, que dá tarefa de casa, varão. Tarefa de casa aí para o final de semana, tá certo? Lê o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Eu vou ler somente um texto, um trechinho, mas vocês devem ler os 2 capítulos inteiros, tá? Fala, André, mas Paulo fala sobre oferta, dinheiro? Não, ele fala muito mais do que isso. Muito mais. A gente pensa que as coisas se resumem assim, né, irmão? O reino de Deus não é um negócio tão limitado assim, não. Dinheiro é um detalhe. Você acha que Deus, Ele quer o nosso dinheiro? Claro que não. Não precisa. Deus nos quer. Agora, Deus nos querendo, inclui também o dinheiro. Existe um nervo sensível no corpo. Quando a gente faz esse estudo da anatomia, né, espiritual, do corpo espiritual, o nervo mais sensível que tem é aquele que liga o coração ao bolso, né? Nervo exposto, negócio, tem gente que até treme, né? Falar de dinheiro e tal. Eu acho que é um bom termômetro para a gente saber se a gente está desprendido mesmo, é quando fala-se de dinheiro na nossa vida. Eu acho que isso aí é um bom termômetrozinho para a gente falar, será que eu estou me entregando mesmo assim? Será que as finanças ainda é um negócio muito forte na minha vida que eu, né, não consigo lidar, administrar, dosar e tal? Será que a gente ainda é muito apegado a esse negócio, ao vil metal, à pecúnia? Será? Mas o Paulo, no capítulo 8 e capítulo 9, ele vai falar sobre como nós devemos servir a Deus de maneira inteira. E é interessante, amados, o verso 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu quero ler com vocês, aqui eu quero ler, depois vocês leem o resto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. A graça esquecida, é uma graça absurda doar dinheiro, né? Eu queria muito que o irmão te tirasse assim pelo menos uma onça do bolso falando línguas estranhas. Assim. Já pensou? Aí você fala, eita, aí entendeu, aí o mistério, né? Assinar um cheque assim, ó. Aí eu falei, aí sim, aí é espiritual, né? Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, alegria, né? Como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Paulo está dizendo que alguns irmãos na igreja da Macedônia, quando ouviram que irmãos lá em Jerusalém estavam passando fome, eles se alegraram muito e pediram, mas pediram insistentemente para Paulo. Não foi que Paulo disse assim, irmãos, a hora do culto, ofertório, gasofilácio, balaio, salva, sei lá que trem que usa mais para estar arrecadando aí, né? Pix. Tal, não foi o pastorzão. Eles que pediram, deixa a gente ofertar, deixa a gente contribuir. Aí Paulo olhou assim, rapaz, mas vocês são miseráveis. Não era pobre, a maioria de nós é pobre. Eles eram paupérrimos, a Bíblia diz que era miserável. Sabe o que é um miserável? Pobres somos nós. Sabe o que é um miserável? É que não tem nem para si. Como que esses irmãos que não tinham para si queriam ajudar? Por isso que Paulo diz aqui, a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Verso 3, porque segundo o seu poder, e Paulo disse, eu testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, eles não podiam, mas eles deram voluntariamente. Como pode um negócio desse? Se a pessoa não tem e dá, e é generoso daquilo que não tem, como que é esse negócio? Não é um negócio para ficar pensando? Vamos lá. Paulo diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Esse grupo de irmãos aqui insistiram muito com Paulo. Paulo disse, não, vocês não podem dar. Eles, não, Paulo, não nos prive dessas coisas, não nos prive dessa graça, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir. Agora é interessante o verso 5, que diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Esses irmãos não estavam dando nada, eles estavam se dando a Deus primeiramente. Depois fizeram alguma coisa que ninguém nem sabe como foi feito, sendo que não tinha nada.
Entendam, amados, como que Deus movimenta nessa dinâmica extraordinária do milagre e faz brotar recurso de pessoas que não têm de fato nem para si, porque é Deus que é o provedor de tudo, é Deus que está interessado em fazer aquilo que pertence ao seu reino, e muitas vezes nós sofremos em algumas realizações igrejeiras, dizendo que não temos recurso, porque não é obra de Deus, é a nossa obra que nós chamamos de obra de Deus, e a gente precisa manipular, oprimir, ameaçar, prometer coisa que Deus nunca prometeu. Mas quando o projeto é de Deus, Deus ele tem recurso suficiente e provê. Nunca vi, jamais, um projeto minguar, porque Deus disse, eita, aqui acabou, hein? Segura aí que a pandemia veio, dificultou aqui no céu. Não, amado, o recurso de Deus é abundante, dono do ouro, da prata, não só isso. Deus tem todos os recursos do mundo. Se não tiver, Ele cria na hora, não é? Nós que não entendemos muitas vezes os projetos de Deus, chamamos de nossos e a gente fica se debatendo aí. Mas essa é a questão aqui que eu quero ler e encerrar a aula de hoje, pontualmente, em Atos capítulo 20, verso 34 e 35. Atos capítulo 20, verso 34 e 35. E eu encerro por aqui porque o discurso hoje está duro. O discurso do... Volta aí, varão, na próxima. Volta aí, né? Volta aí. Está duro o discurso, mas próxima aula vai piorar. Vamos lá, varão. Atos 20, verso 34 e 35. O apóstolo Paulo, ele disse: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alguém pode pensar, André, eu concordo. É mais feliz aquele que dá do que recebe, porque quem dá tem para dar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, é feliz aquele que dá porque não retém para si. Entenderam a ideia? É bem-aventurado, mais bem-aventurança coisa é dar do que receber, porque eu não retenho para mim. Imagina só, tem aqui, eu não retive para mim, ninguém quis, aí não é problema meu. Mas está aqui a providência de Deus, sobejou. Quem não quis, porque não quis. Deus proveu, usou o anjo dele lá, o anjo barbudo. Usou lá, o milagre estava disponível aqui, Se não houve comunicação, se não houve humildade para receber, porque a gente é humilde falando, eu dou, sou humilde. E quando tem a necessidade, às vezes não é humilde para falar, eu preciso. Né? Tem essas questões também. Mas a providência de Deus está aqui, abundante. Para mim tinha o suficiente. Eu até pensei que não ia dar. Mas como eu sou essa pessoa que não confio em Deus e penso que amanhã não vai ter, aí eu falo, eu acho que eu tenho que ter outro, né? Mas quando eu confio em Deus, deu e sobrou para hoje. Por que eu preciso disso aqui para amanhã? Vai ficar quente. Talvez não sirva mais. É o maná que as pessoas queriam ajuntar, né? E apodrecia. Não, Deus dá a cada dia. Basta a cada dia o seu mal, a gente não pode ficar preocupado com amanhã. Deus provê, eu não estou falando de prudência, não é isso. Eu não estou falando de responsabilidades que nós temos com a nossa família, a gente precisa organizar as finanças, não é isso. Eu estou dizendo que o recurso de Deus sobeja, amados. E o milagre de Deus está disponível. Nos momentos mais comuns. Não tem fumaça, não tem luz piscando, não tem bateria, não tem guitarra, não tem microfone, não tem, sabe, aquilo tudo. Mas o milagre acontece assim, na reunião, no encontro, no bate-papo, na conversa, nos olhares, no afeto, no afago, né? Que vocês fizeram no outro aí, na comunicação. É isso. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.